Na noite de 23 de julho de 2021, Verônica Korobkina se encontrava na companhia de 4 homens. Antes daquela noite, era conhecida como uma mãe comum, uma esposa comum. Naquela noite, não voltou para casa. E para entender como isso aconteceu, é preciso começar um pouco antes. Verônica tinha 41 anos, ruiva, marcante, com 2 tatuagens, uma no ombro e outra na lombar. Casada com Andrei, uma filha adolescente, um apartamento na Avenida Ulyanovsky, em Krasnoyarsk. Nada fora do comum, se você não soubesse como tudo terminaria. Os vizinhos depois diriam a mesma coisa. Como se fosse uma cópia. Uma família normal, tranquila, nunca faziam barulho, nenhuma festa. Uma das vizinhas acrescentou que tinha acabado de voltar de viagem e nem percebeu que algo havia acontecido. Até ouvir por acaso uma conversa alheia sobre uma identificação. Andrei Korobkin, quando procurado por jornalistas, respondeu brevemente. Disse apenas: "O que posso dizer sobre ela? Feliz, cheia de vida." E se calou. Não quis comentar mais nada. Pois bem, na noite de 22 de julho, Verônica se arrumou para ir à casa de uma amiga no condomínio Belle Rosy. Disse ao marido que voltaria tarde. Passou a noite lá. Tudo transcorreu normalmente. Mais tarde, nos autos do processo, apareceriam os depoimentos de um taxista, e foi justamente a partir deles que a cadeia de eventos começou a se montar. Verônica entrou no carro e deu um endereço na Avenida Ulyanovsky. Uma corrida comum, curta. Então seu telefone tocou. Quem estava do outro lado, o taxista não ouviu, só percebeu que, após a ligação, ela mudou o endereço. Agora precisava ir à rua 9 de Maio, no Café Chance. O Café Chance era um lugar com suas particularidades, daqueles que ficam abertos quando tudo já fechou. Bebida barata, público aleatório, poucas perguntas. Não era um ponto criminoso no sentido literal, mas também não era o tipo de lugar para onde se vai depois de um jantar em família. Quem exatamente ligou para Verônica viria depois. Mas naquele momento, nem o taxista, nem ninguém mais sabia que aquela ligação havia alterado o rumo não apenas da corrida, mas de tudo o que aconteceria depois. O taxista a deixou no Chance e foi embora. Verônica entrou sozinha. Lá dentro, acabou sentada em uma mesa com 4 homens. Não eram da região, pelo menos não todos. 2 eram irmãos do distrito de Berezovsky, um subúrbio de Krasnoyarsk. Os outros 2 vieram da região de Voronezh. O mais novo tinha 20 anos, o mais velho, 34. Como exatamente a conversa começou e quem se sentou primeiro, a investigação reconstituiria depois. Mas o fato é que Verônica ficou com eles e continuou bebendo. Vista de fora, parecia uma reunião noturna qualquer. Uma mulher de pouco mais de 44 homens jovens que ela via pela primeira vez na vida. E ninguém da equipe do café se lembraria depois de nada alarmante. Nem discussões, nem conflitos, nem tentativas de sair. Por volta das 2 da manhã, o Chance começou a fechar. Terminavam suas bebidas. Alguém do grupo sugeriu continuar em outro lugar, mais longe. Verônica aceitou. Por quê? Uma pergunta que nunca terá resposta. Talvez parecesse que não havia perigo. Talvez o álcool tivesse anestesiado sua percepção de risco. Ou talvez ela simplesmente não quisesse voltar para casa. Saíram para a rua e entraram num Lada Granta prateado. Um dos irmãos assumiu o volante. Verônica ficou no banco de trás, entre 2 deles. O carro seguiu em direção ao distrito de Berezovsky. E quando ela abrisse os olhos, ao redor já haveria floresta. A cidade ficou para trás rapidamente. A estrada passava ao lado de vilas, depois ao longo da mata. O distrito de Berezovsky começa logo depois de Krasnoyarsk. Do centro, uns 30 a 40 minutos. De noite, ainda menos. Verônica naquela altura já havia adormecido. O álcool, a hora tardia, os solavancos do banco traseiro. O mais provável é que tenha apagado quase imediatamente após saírem da cidade. Começaram a tirar suas joias. Brincos, anéis, corrente, tudo o que ela usava. Com cuidado, sem acordá-la. E isso é importante entender. Não foi um impulso espontâneo. Foram ações de pessoas que já haviam tomado uma decisão, ainda no carro, antes da floresta e talvez até no café.
O carro saiu da estrada e parou em uma área de mata. Os faróis se apagaram. Escuridão total, árvores, nenhuma casa por quilômetros. Em algum momento, Verônica acordou. O que exatamente ela viu nos primeiros segundos? Mas uma coisa ela entendeu de imediato. A situação em que se encontrava não tinha nada a ver com aquilo a que havia concordado. 4 homens, a floresta, à noite. Sem comunicação, sem qualquer chance de pedir ajuda. Suas joias já não estavam mais ali. E a partir desse momento, tudo o que os investigadores reconstituiriam depois, com base nos depoimentos, pintaria um quadro completamente diferente. A cena revelou-se monstruosa. Quando Verônica recobrou a consciência, 3 deles já não disfarçavam. Nos autos do processo, consta como agressão coletiva contra sua vontade. 3 dos 4, os 2 de Voronezh e o irmão mais velho, agiram alternadamente. Ela não tinha como resistir, nem fisicamente, nem em número, nem pelas circunstâncias. Uma mulher sozinha contra 3, no meio da floresta, sem telefone, sem um único ser humano por quilômetros. O 4, o irmão mais novo, o que dirigia, não participou diretamente, mas também não interveio, não a impediu, não a levou de volta. Ficou ali ao lado, esperando que tudo terminasse. A investigação mais tarde classificaria seu papel como cumplicidade. Depois disso, tiraram seu telefone e em seguida seu cartão bancário. Naquele momento, não lhe restava absolutamente nada, nem joias, nem comunicação, nem dinheiro, nem possibilidade de sair dali. Mas nem isso bastou. Precisavam da senha do cartão, e o que inventaram para obtê-la deixou sem palavras até investigadores acostumados a casos pesados. Um deles pegou uma pá, estava no porta-malas. E esse é um detalhe ao qual a investigação deu atenção especial. A pá estava com eles. Não foi recolhida na floresta. Não foi encontrada por acaso. Levaram-na de propósito. Bem na frente de Verônica, a poucos passos, 2 deles começaram a cavar. Sem pressa, metodicamente. A cova ficava mais funda. Verônica assistia. Ela entendia para quê. E eles nem escondiam. O esquema era simples. Diz a senha, talvez dê tudo certo. A cova já estava pronta. Não era um interrogatório nem uma ameaça verbal. Era uma pessoa de pé, vendo como preparavam o lugar onde seria enterrada. Como se soube depois, as fontes divergem sobre como Verônica se comportou. Segundo uma versão, ela se recusou categoricamente a falar, e os homens tiveram que pressionar mais. Segundo outra, fez tudo o que exigiram quase imediatamente. Qual das versões está mais próxima da verdade é difícil de determinar. Os depoimentos foram dados pelos próprios acusados e cada um contou os fatos à sua maneira. Mas o resultado foi o mesmo. Obtiveram a senha. Verônica entregou tudo o que lhe restava: o código do cartão. A última coisa que ainda tinha algum valor para eles. E aqui, em tese, a lógica sugeriria: se queriam apenas o dinheiro, depois poderiam soltá-la. Mas a lógica nem sempre funciona, e definitivamente não com pessoas assim. Obtiveram a senha, mas isso não salvou Verônica. Fizeram um laço com um fio elétrico e colocaram em volta de seu pescoço. Tudo na mesma floresta, na mesma noite, com as mesmas mãos. Depois queimaram seus documentos, passaporte, tudo que estava com ela, no fogo, como se ao destruir os papéis pudessem destruir também a pessoa, fazer com que ela simplesmente deixasse de existir. E aqui vem um detalhe que diz muito. Aquela cova que cavaram na frente dela não foi usada. Enterraram-na em outro lugar. Cavaram uma nova. Colocaram-na, cobriram com terra e galhos. A primeira cova fora um espetáculo, um instrumento de pressão. A segunda foi real. Depois disso, os 4 tranquilamente entraram no mesmo ladagranta e foram embora. E na Avenida Ulianovsky, Andrei Korobkin esperava sua esposa. Ela não voltou nem de noite nem de manhã. O telefone não atendia, e a cada hora o silêncio ficava mais pesado. De manhã, Andrei discou o número da esposa. Não houve sinal. O telefone do assinante está desligado ou fora da área de cobertura. Discou de novo. O mesmo resultado. Mandou uma mensagem. Foi enviada e ficou sem resposta.
A primeira coisa que fez foi ligar para a amiga com quem Verônica estivera na noite anterior. Ela confirmou. Sim, saiu de lá de noite, chamou num táxi. Depois disso, nada. Para onde foi, com quem esteve depois, a amiga não sabia. O alerta foi dado pela mãe de Verônica. Não pelo marido, mas pela mãe. Isso seria confirmado depois pelo comitê de investigação. Ela procurou a polícia quando ficou claro que a filha já não dava sinal de vida há dias. A ocorrência foi registrada, mas a história não se tornou pública de imediato. Foi em julho, uma semana depois do desaparecimento. 7 dias. Nesse tempo, os 4 já estavam apagando rastros, e Verônica se encontrava debaixo da terra no distrito de Berezovsky, e ninguém sabia disso. Quando o alerta de busca finalmente foi publicado, a cidade viu um rosto, mas ainda não conhecia a história. E a partir desse momento, a polícia começou a reconstituir a rota. Interrogaram o taxista, levantaram as gravações das câmeras, o último trajeto até o Café Chance, e numa das gravações apareceu um Lada Granta prateado. As câmeras do café funcionaram. Não todas, mas o suficiente. A gravação registrou o momento em que Verônica sai do estabelecimento acompanhada. Ao lado dela, um grupo de pessoas. Caminham até um carro estacionado. A placa é legível. Daí em diante, procedimento padrão. Verificaram o registro. O carro não estava no nome de nenhum dos homens, e sim de uma mulher, companheira de um deles. E isso imediatamente estreitou o cerco, um carro pessoal vinculado a um endereço concreto e a uma pessoa concreta. Mas na gravação, os investigadores notaram mais uma coisa. Além dos 4 homens, junto com Verônica saía outra mulher do café. Na saída, o grupo se dividiu. A mulher foi para um lado e Verônica entrou no carro com os homens. Quem era essa mulher? Se sabia o que aconteceria depois? Se era uma conhecida casual ou parte do grupo? Naquele momento, a investigação não tinha clareza. Como se soube mais tarde, começariam a procurá-la separadamente. O comitê de investigação chegou a publicar um apelo público pedindo que essa mulher se apresentasse para depor, mas a principal pista já estava em mãos. O carro, a proprietária, através dela, o companheiro, um morador do distrito de Berezovsky, de 29 anos. Seu nome era Mikhail Ivanov. Em 1º de agosto, a equipe de buscas chegou a um ponto na área de mata do distrito de Berezovsky. Uma cova, terra, galhos. Tudo foi documentado. Os indícios de desfecho violento eram evidentes mesmo antes da perícia. O comitê de investigação abriu inquérito criminal no mesmo dia. Os detalhes não foram revelados nem à imprensa nem à família. A formulação foi padrão, descoberta com indícios de caráter criminal. Para a investigação, foi um momento esperado e, ao mesmo tempo, decisivo. Esperado, porque a rota, as câmeras e o carro já apontavam numa só direção. Decisivo, porque o caso deixou de ser uma busca por pessoa desaparecida e passou a ser uma investigação sobre o que fizeram com ela. Mas para Andrei Korobkin, para a mãe de Verônica, para os vizinhos da Avenida Ulyanovsky, foi o fim da esperança. Daquela esperança frágil, absurda, mas resistente, que se mantém enquanto não há confirmação definitiva. Agora havia. De a mais feliz a mais cheia de vida, a um número de processo criminal. Krasnoyarsk soube e a cidade exigiu respostas, mas a investigação permaneceu em silêncio. As autoridades se recusaram a comentar no interesse da investigação. E no dia seguinte à descoberta, prenderam o primeiro suspeito. Ele se recusou a falar. Em 2 de agosto, Mikhail Ivanov foi preso. A operação não demorou muito. Morava em Berezovsky, não tinha ido a lugar nenhum. Provavelmente não achava que chegariam até ele tão rápido. Ou acreditava que uma cova na floresta era garantia suficiente. Não demonstrou sinais visíveis de arrependimento. Negou toda a responsabilidade categoricamente em todas as acusações. Depôs de forma seca, breve, e na maior parte do tempo ficou em silêncio. Mais tarde, seu advogado tentaria contestar a prisão, sem sucesso. E o verdadeiro caráter de Ivanov se revelaria mais adiante, no julgamento. Quando uma jornalista ligou a câmera no corredor, ele se virou bruscamente.
E o que ela tá fazendo aí parada, filmando? O que ela tá filmando? 30 minutos depois dessa frase, leriam sua sentença. Foi quem recebeu a pena mais pesada dos 4. Mas até o julgamento, naquele momento, ainda faltava muito. A situação era a seguinte: 1 preso, 3 em liberdade. E não apenas em liberdade. Quando Ivanov foi preso, seu irmão e os 2 de Voronezh já haviam deixado a região de Krasnoyarsk. Tinham se dispersado, desaparecido. Uns voltaram para a região de Voronezh, outros foram ainda mais longe. A investigação sabia seus nomes, mas não sabia onde estavam. Assim começou a caçada, e ela se estenderia por quase 1 ano. Ivanov estava no presídio. Os outros 3 já estavam longe, e cada um tentava desaparecer à sua maneira. Os 2 de Voronezh partiram primeiro, rumo ao oeste, para junto dos familiares. A região de Voronezh fica a quase 4.000 quilômetros de Krasnoyarsk. Contavam com a distância. Quanto mais longe daquela floresta em Berezovsky, menos chances de alguém alcançá-los. E por um tempo, esse cálculo funcionou. O irmão mais novo, Sundar Ivanov, agiu de outra forma. Não fugiu da região. Ficou em Krasnoyarsk, mas tentou se manter invisível. Cortou a comunicação, mudou os hábitos, procurava não aparecer. Seria preso depois. Enquanto isso, a investigação sabia seu nome, mas não seu paradeiro. O comitê de investigação colocou os 3 em busca federal. Isso significava que a informação sobre eles chegou a todas as divisões territoriais do país. Fotos, dados pessoais, alertas. Tudo circulava agora de Kaliningrado a Vladivostok. Mas uma ordem de busca não é o mesmo que uma prisão. Entre a palavra procurado e a palavra preso, às vezes passam-se meses. Neste caso, foi assim. E aqui vale voltar a um detalhe. As joias de Verônica, que os 4 levaram a uma casa de penhores naquela noite, renderam dinheiro vivo. Pouco, por qualquer critério de bom senso. Quase nada. Toda a vida de uma mulher de 41 anos, uma corrente, convertida em uma quantia que mal dava para um tanque de gasolina e uns dias de comida. Por isso cavaram a cova, por isso usaram o fio, e por isso fugiram por meio país. O segundo foi encontrado 5 meses depois, a milhares de quilômetros de Krasnoyarsk. Em dezembro de 2021, os agentes localizaram o suspeito de 20 anos em Voronezh. Estava em busca federal, mas não se esforçava muito para se esconder. Provavelmente achava que Krasnoyarsk era longe e não o alcançariam. Alcançaram. A prisão ocorreu sem resistência. Foi transferido para Krasnoyarsk. Naquela altura, a investigação já contava com os depoimentos de Mikhail Ivanov. Embora este negasse responsabilidade, o panorama ia se montando peça a peça. Câmeras, rota, carro, casa de penhores. E agora havia uma segunda pessoa a ser interrogada. O que exatamente ele disse nos primeiros interrogatórios não é divulgado nas fontes públicas, mas naquele momento a investigação já havia reclassificado o caso. Não se tratava mais de um único suspeito, e sim de um grupo. 4. E 2 deles ainda estavam em liberdade. A geografia deste caso se espalhava pelo mapa. Distrito de Berezovsky, Krasnoyarsk, Voronezh, e ainda faltavam mais prisões. Na noite de 28 de abril de 2022, 9 meses depois daquela noite na floresta, os agentes já estavam na região de Voronezh. Não iam às cegas. Naquele ponto, a investigação conhecia o nome do terceiro, Samir Kristu, 34 anos, mas encontrá-lo foi mais difícil que o segundo. Kristu não ficou na cidade nem se escondeu com parentes. Se estabeleceu em uma vila. Quieto, discreto, com uma mulher local. Vivia como alguém que não tem pressa e não foge de ninguém. Uma rotina normal, uma casa normal. De fora, nada suspeito. Os agentes do Departamento de Investigação Criminal da chefia de Krasnoyarsk trabalharam junto com colegas do distrito de Berezovsky. Foram ao local, realizaram a prisão. Kristu foi transferido para Krasnoyarsk e colocado sob custódia. O tribunal do distrito Zelezhnodorozhny autorizou sua detenção por 2 meses. Agora eram 3 no presídio. E aqui ocorreu uma mudança importante. Os 3 começaram a depor.
Admitiam parcialmente a responsabilidade, mas cada um contava sua versão e cada um apontava para os outros. A investigação obteve 3 perspectivas diferentes sobre uma mesma noite. Os depoimentos não coincidiam nos detalhes, não coincidiam no essencial, no que aconteceu naquela floresta. Restava o quarto, Sundar Ivanov, o irmão mais novo de Mikhail. O que dirigia, o que não participou diretamente, mas também não impediu nada. E sua prisão estava próxima. Fecharia a última peça faltante deste caso. Com Sundar Ivanov, as coisas foram diferentes. Localizaram-no pelos endereços de familiares, trouxeram-no. Os 4 envolvidos eram de etnia romani, originários da região de Voronezh. Quando os agentes de Krasnoyarsk começaram a rastrear as conexões dos detidos, chegaram à comunidade. E aqui aconteceu algo que a investigação provavelmente não esperava. O líder da comunidade colaborou com as autoridades, não encobriu os seus, não ficou em silêncio, não desviou o assunto. Pelo contrário, estabeleceu comunicação com a polícia e pessoalmente levou um dos procurados à delegacia. Sundar tinha 24 anos na época. O irmão mais novo de Mikhail, aquele que naquela noite dirigia o Lada Granta, que levou todos à floresta, esperou enquanto tudo acontecia e depois os levou de volta. Agora os 4 estavam presos. Mikhail Ivanov desde agosto de 2021, o segundo desde dezembro, Samir Christou desde o final de abril de 2022 e, por último, Sundar. A investigação se completou. 4 pessoas, uma noite. Café, carro, floresta, fio, cova, casa de penhores, fuga. A polícia de Krasnoyarsk dedicou um episódio especial de seu programa Lei e Ordem a essa busca. A caçada durou quase 1 ano, mas terminou. Agora a palavra era da justiça. Mas restava mais uma pessoa que nunca se sentou no banco dos réus. E não porque tivesse fugido, e sim porque a investigação não conseguiu encontrá-la. Ou melhor, encontrá-la. Em 2021, o Comitê de Investigação emitiu um apelo público. Os investigadores procuravam uma jovem que, na noite de 23 de julho, se encontrava no Café Chance, junto com Verônica e os 4 homens. Nas gravações das câmeras, ela podia ser vista. Baixa, cabelo escuro com mechas claras, corte Chanel alongado, vestido azul claro. Nome presumido: Aliona. Idade aparente: entre 23 e 25 anos. A investigação queria respostas. O apelo foi publicado com a descrição física, pedindo a quem a reconhecesse que entrasse em contato com as autoridades. A mídia de Krasnoyarsk e de Voronezh divulgou o alerta. O resultado é desconhecido. Nas fontes públicas não há uma única menção de que Aliona tenha sido encontrada, nem confirmação, nem negação. Ficou como uma figura de câmera de segurança. A moça do vestido azul que foi para o outro lado. Talvez isso tenha salvado sua vida? Talvez soubesse mais do que qualquer um pensava, ou talvez não soubesse de nada. Essa ponta ficou solta e o caso foi a julgamento sem ela. Em 5 de maio de 2023, o Tribunal Regional de Krasnoyarsk começou a leitura da sentença. Na sala, 4 réus, escolta, jornalistas e a mãe de Verônica, Svetlana. Estava sentada a 2 metros de quem fez aquilo com sua filha. A lista de acusações demorou para ser lida. Roubo agravado em grupo, agressão sexual coletiva, destruição de documentos, assalto e o principal, o que aconteceu no final daquela noite na floresta. 4 homens, 4 papéis, uma vítima. A investigação qualificou as ações de cada um separadamente, conforme o grau de participação. Na sala, os 4 se comportaram em silêncio. Muito diferente daquela noite. Calados. Não respondiam às perguntas dos jornalistas. Quando se aproximaram de um deles com o microfone para perguntar se concordava com a sentença, a resposta foi curta: "Vamos lá fora." A mãe de Verônica depois diria sem rodeios: 23 anos, e até hoje não admitiu nada. A família dos irmãos Ivanov não entrou na sala. Esperaram do lado de fora. Quando os jornalistas se aproximaram, responderam: Não queremos nada, está tudo bem. Moça, nós não entendemos russo."
Entre os dois irmãos, tinham 6 filhos pequenos. As esposas ficaram em liberdade. E Svetlana estava sentada na sala, tranquila. Já não havia lágrimas. Em 2 anos, simplesmente se esgotaram. Mas disse algo que ficou gravado na memória de todos que a ouviram. Ele poderia tê-la salvo, Sundar. Quando foi comprar cerveja na comunidade, na frente tinha onde pedir ajuda. Poderia não ter ido comprar cerveja, mas buscar socorro. Não tocou um dedo nela, mas mesmo assim pegou 5 anos. A juíza leu as sentenças. Mikhail Ivanov, 23 anos em colônia de regime fechado, mais 1 ano de restrição de liberdade após a soltura. A pena mais alta dos 4. Samir Christou, 21 anos de regime fechado, aquele que se estabelecera numa vila com uma mulher local. A segunda pena mais severa e o segundo em grau de participação no que aconteceu na floresta. Stil Mikai, 6 anos e 6 meses em colônia de regime semiaberto, o mais jovem dos 4. Seu papel foi qualificado de forma diferente pela investigação. Não participou de tudo. Sundar Ivanov, 5 anos de regime semiaberto. O motorista, aquele que levou, esperou e trouxe de volta. Aquele que poderia ter ido pedir ajuda, mas foi comprar cerveja. Além das penas, o tribunal determinou uma indenização à família, 1 milhão de rublos de cada um dos 4. O restante das demandas civis foi indeferido. Svetlana ouviu a sentença. Depois, diante da câmera, disse brevemente: "Concordo." Sem indignação, sem exigências de endurecimento. Apenas "concordo." 2 anos de espera, uma busca por todo o país, um julgamento e 4 números num papel: 23, 21, 6,5, 5. No momento da leitura, a sentença ainda não havia entrado em vigor. Os condenados mantinham o direito de recorrer. Juridicamente, o caso ainda não estava encerrado. Mas para Svetlana, para Andrei, para os vizinhos da Avenida Ulyanovsky, terminou ali. E assim, a justiça cumpriu seu papel. Os 4 receberam suas penas, mas uma pergunta ficou sem resposta, aquela que todos fizeram, dos investigadores aos vizinhos. Por que uma mulher casada foi sozinha, à 1 da manhã, a um café de reputação duvidosa? A resposta a essa pergunta se revelou mais complexa do que qualquer um imaginava. Os 4 foram presos. O caso foi encerrado, mas depois da sentença as perguntas não diminuíram. Aumentaram. Quem ligou? A investigação determinou, mas a informação nunca se tornou pública. Um veículo de Krasnoyarsk publicou uma manchete afirmando: quem marcou o encontro no café foi a mesma pessoa que depois tiraria sua vida. Se isso é verdade, então o encontro não foi casual. Alguém dos 4 tinha seu número. O contato existia antes daquela noite. Mas o tribunal estabeleceu outra coisa. Verônica conheceu os homens já dentro do café. 2 versões, ambas de fontes oficiais. Qual está mais perto da verdade nunca foi esclarecido publicamente. Depois, outro detalhe. Andrei Korobkin, aparentemente, não percebeu de imediato que sua esposa não havia voltado. Ou percebeu, mas não procurou as autoridades de imediato. Por quê? Estava acostumado com os retornos tardios? Não queria fazer alarido? Ou havia algo entre eles que os vizinhos desconheciam? Andrei deu aos jornalistas exatamente uma frase e se calou. Nunca mais comentou. Nem sobre aquela noite, nem sobre a ligação, nem sobre se sabia para onde ela tinha ido. O silêncio do marido não é uma prova, mas é uma pausa que diz mais do que palavras. Talvez por trás desse silêncio haja uma parte da vida que outros não viam ou não queriam ver. Quem conhecia Verônica mais de perto do que os vizinhos se calou, por respeito, por medo, por não querer mexer. Mas a verdade, como costuma ser, não pede licença. Há fatos, e há o que se esconde por trás deles. Os fatos são estes. Ela não ligou para o marido, não pensou 2 vezes, simplesmente foi. Parece que não era a primeira vez. Mães costumam se alarmar quando sabem do que temer. Quando já viram, ou pelo menos suspeitaram, que a filha não vive exatamente como conta. E agora o que não se pode confirmar com documentos, mas que se deduz de tudo o que sabemos.
Possivelmente por trás da fachada do tranquilo apartamento na Avenida Ulianovsky existia outra vida. Saídas noturnas sob o pretexto de visitar uma amiga, encontros casuais, uma necessidade de adrenalina da qual não conseguiu se libertar nem depois do casamento, nem depois do nascimento da filha. E aquela misteriosa ligação no táxi provavelmente não foi uma armadilha. O mais provável é que fizesse parte de um padrão habitual. Alguém conhecido a convidou para continuar a noite, e Verônica aceitou sem pensar. Pode-se supor que a mãe sabia, ou ao menos intuía. Por isso foi ela quem deu o alerta primeiro, não por ser mais ansiosa que o marido, e sim porque entendia, se sua filha não voltou, significava que aconteceu aquilo que ela sempre temeu, e pode-se supor que Andrei soube da verdade depois, quando a investigação reconstituiu a rota, quando ficou claro para onde ela tinha ido e por quê. Verônica Korobkina não merecia o que fizeram com ela. Ninguém merece. 4 indivíduos sem humanidade receberam suas penas, e isso é correto. Nenhum bar noturno, nenhuma decisão arriscada dá o direito ao que aconteceu naquela floresta. Mas essa história não é apenas sobre eles, é sobre o preço que se paga por uma vida dupla, sobre como durante anos se pode caminhar à beira do abismo acreditando que a beira não tem fim, sobre uma única decisão, não vou para casa, que se tornou a última. E sobre a fachada por trás da qual às vezes se esconde uma angústia que a pessoa não sabe como lidar. Uma angústia que empurra para a noite, ao encontro daquilo de onde já não se volta, sem ajuda psicológica, porque aquela mulher muito provavelmente precisava de ajuda. E a família dela também. Se na sua família acontece algo que foge do habitual, que sai das normas aceitas, não guardem isso para vocês. Resolvam os problemas gradualmente, conforme forem surgindo. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!